Eu sou o professor Carlos Bonafé e essa é a quarta parte do curso de metabolismo, cujo tema é a gliconeogênese. Relembrando o metabolismo cerebral, discutimos sobre a grande sensibilidade desse órgão a baixas concentrações de glicose sanguínea. Vimos que a maior parte da energia nesse tecido é gerada após a glicólise, com passagem de piruvato do citossol para a mitocôndria, formação de acetil-CoA, entrada do mesmo no ciclo de Krebs, levando à redução de coenzimas para, na cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, ocorrer produção de ATP. Em muitos outros tecidos, o ciclo de Krebs é alimentado preferencialmente por outros precursores de acetil-CoA, como ácidos graxos, por exemplo, poupando assim a glicose no organismo. A manutenção da glicemia a níveis em torno da normalidade de 80 a 110 mg por cento é, portanto, vital ao organismo. Isso pode ser feito a partir de uma dieta normal, a partir principalmente de carboidratos e proteínas. Veremos como. Embora tenha outro processo metabólico, uma importante via para a manutenção da glicemia no jejum é a gliconeogênese, que consiste na formação de glicose a partir de compostos não carboidratos para a exportação da célula. Esse metabolismo ocorre principalmente no fígado e em menor proporção nos rins. Como já discutido, a glicólise anaeróbica ocorre obrigatoriamente nas hemácias, com produção de lactato para a manutenção da forma oxidada de NAD no citoplasma. Como a maior parte do conteúdo energético da glicose ainda se encontra no lactato, o mesmo tem que ser reaproveitado. Assim, a hemácia exporta o lactato, que é captado pelo fígado, oxidado a piruvato, indo então para a síntese de glicose, ou seja, a gliconeogênese. Grande parte do caminho já sabemos, pois são usadas as reações reversíveis da glicólise. 3 reações, porém, são irreversíveis. Vamos à primeira delas. O cetoácido piruvato é formado na glicólise a partir da fosforilação do ADP a ATP pelo fosfenolpiruvato, reação catalisada pela enzima piruvato quinase. Essa reação é irreversível por ser o fosfenolpiruvato um composto com altíssima energia de ligação. Na gliconeogênese, o piruvato deve entrar na mitocôndria e, às custas de ATP, sofre uma carboxilação pela piruvato carboxilase, formando outro cetoácido, o oxalacetato. A energia do fosfato do ATP é utilizada para a ligação covalente da carboxila incorporada. O carreador da carboxila na enzima é um grupo prostético derivado da vitamina B7, a biotina. Essa é uma importantíssima reação anaplerótica, reação que aumenta o nível de intermediários do ciclo de Krebs. Mas com a necessidade de ocorrer a gliconeogênese, o oxalacetato é transportado para fora da mitocôndria de maneira indireta. A mitocôndria não dispõe de translocadores de oxalacetato. O transporte é feito na forma de malato, sendo o oxalacetato restituído no citossol. Isso ocorre através da redução do oxalacetato a malato, às custas de NADH na mitocôndria, sendo uma reação do ciclo de Krebs no sentido contrário do usual. O malato sai então para o citossol, sendo reoxidado às custas de NAD+. É importante saber que as coenzimas mitocondriais não se misturam às citoplasmáticas. O oxalacetato é fosforilado então às custas de GTP, a fosfoenolpiruvato. Resumindo, o piruvato na gliconeogênese é carboxilado a oxalacetato às custas de ATP em uma reação anaplerótica. É exportado indiretamente da mitocôndria sob forma de malato e no citossol é descarboxilado e fosforilado a fosfenolpiruvato às custas de GTP. Assim, houve um gasto equivalente a 2 ATPs.
A formação de piruvato a partir de fosfenolpiruvato na glicólise, por outro lado, leva à produção de 1-ATP. Podemos imaginar que o piruvato poderia, ao entrar na mitocôndria, ser oxidado a acetil-CoA, ao invés de formar oxalacetato. Mas, na necessidade de gliconeogênese, seria muito prejudicial, pois comprometeria o destino da molécula a não mais poder ir para a glicose. Assim, as enzimas devem ser reguladas no sentido de não permitir tal situação, como veremos em aula futura. Outro ponto curioso é que qualquer oxalacetato estará sujeita à saída da mitocôndria para seguir para a gliconeogênese. Obviamente, não existe distinção de onde vem o oxalacetato. Interessante que a exportação de oxalacetato realmente leva a uma diminuição relevante de intermediários do ciclo de Krebs em situações de gliconeogênese, que ocorre, por exemplo, no jejum. Vencida a primeira reação irreversível, mais adiante na gliconeogênese ocorre a formação de frutose 1,6-bifosfato. Na glicólise, a fosforilação da frutose 6-fosfato à frutose 1,6-bifosfato, às custas de ATP, é irreversível. Assim, na gliconeogênese, a frutose 1,6-bifosfato pode originar frutose 6-fosfato a partir da hidrólise enzimática do fosfato ligado ao primeiro carbono. Mais adiante, na última reação irreversível, a glicose 6-fosfato pode formar glicose através também de hidrólise enzimática do fosfato. A enzima, nesse caso, é a glicose 6-fosfatase. A glicose pode, então, ser exportada da célula. Nota-se que a irreversibilidade de uma via metabólica é porque a via deve ser normalmente espontânea, liberar energia para ocorrer. Assim, nota-se que tanto a glicólise quanto a gliconeogênese são vias espontâneas, e o custo disso é mostrado através das reações globais. A glicólise gera 2 ATPs, enquanto a gliconeogênese gasta 4 ATPs. Como também já discutido, os pontos de regulação das vias devem ser nas reações irreversíveis. Como exemplo, já que o fosfenolpiruvato tem altíssima energia de ligação do fosfato, seria de se esperar que o mesmo voltaria a formar piruvato e ATP assim que se forma na gliconeogênese o fosfenolpiruvato. Isso não ocorre e a explicação é que nessa condição fisiológica a piruvato quinase tem que estar com atividade extremamente reduzida. A regulação sempre tem que estar presente para que os processos concorrentes não ocorram simultaneamente em um ciclo fútil. Outro composto importante na gliconeogênese é o glicerol. Veremos que é um produto da degradação de triacilglicerol no tecido adiposo. Após a exportação ao fígado, nos hepatócitos, o glicerol é fosforilado a glicerol 3-fosfato pela enzima gliceroquinase. O glicerol 3-fosfato sofre então oxidação às custas de NAD+, a dihidroxicetona-fosfato, intermediário da glicólise. Assim é encaminhado para os passos finais na síntese de glicose. Existem vários outros intermediários que sofrem gliconeogênese. Com exceção da lisina e da leucina, que são aminoácidos exclusivamente cetogênicos, os outros 18 aminoácidos podem formar glicose. Isso é bastante utilizado tanto em ingestão de proteínas, quanto no caso de catabolismo das proteínas corporais, e veremos que isso é importantíssimo em jejum de longo prazo. Embora isso seja visto mais tarde na parte de metabolismo de aminoácidos, vamos agora estudar a gliconeogênese de 3 aminoácidos. Dos 3 cetoácidos já vistos, um deles é da via glicolítica, o piruvato, e os outros 2 do ciclo de Krebs, o oxalacetato e o alfa-cetoglutarato. Esses são cetoácidos correspondentes aos aminoácidos alanina, aspartato e glutamato. Não são apenas estruturalmente relacionados.
A entrada e saída do grupamento amina pode ser feita através de enzimas chamadas transaminases, reações de transferência de grupo amina que serão melhor detalhadas em outra aula. Esses casos mostram que o metabolismo tem uma integração notável. No caso da transaminação do glutamato e do aspartato, temos duas reações anapleróticas, ou seja, que aumentam o nível de intermediários do ciclo de Krebs. Por outro lado, se está sendo necessário a célula proceder à gliconeogênese, ocorre saída de oxalacetato da mitocôndria via malato, formação citossólica de fosfenolpiruvato e continuação até a glicose. No caso da alanina, na transaminação ocorre a formação de piruvato e o caminho já mostrado até a glicose. Abrindo um parênteses, veremos que o glutamato mais comumente sofre outra reação na gliconeogênese para eliminar seu grupo amina, e isso será estudado em aula futura. As transaminases utilizam como grupo prostético um derivado da vitamina B6, o piridoxalfosfato. É sempre bom enfatizar que não existe nos mamíferos nenhuma rota de formação de glicose no caso da acetil-CoA. Portanto, os diversos compostos, como nossos ácidos graxos e outros que levam à produção de acetil-CoA, não podem sofrer gliconeogênese. Os compostos gliconeogênicos mostrados e inúmeros outros compostos que levam à síntese de glicose, que não foram mostrados, contribuem para a manutenção da glicemia mesmo em períodos de longo jejum, o que é desejável para manter o cérebro vivo.